plano A da seleção brasileira é o Jorge Jesus. Mas o palmeirense Abel Ferreira aparece também como uma opção, caso a CBF não consiga o Jorge Jesus, o ex-flamenguista. Ontem, o treinador palmeirense respondeu sobre essa hipótese. Aí vamos ver e a gente comenta tudo. Eu iria de Abel Ferreira, um cara que tem um trabalho super consolidado no Palmeiras, 5 anos à frente do Palmeiras, 2 Libertadores, tem Brasileirão, Copa do Brasil, Estadual, Recopa, tudo, ganhou praticamente tudo. Só faltou ganhar o Mundial de Clubes à frente do Palmeiras. Um cara que conhece os jogadores que jogam aqui, os jogadores do Flamengo, os jogadores do Corinthians, do São Paulo, dos principais times, conhece a Europa, conhece os jogadores brasileiros que estão por lá. Então, assim, entendo que é o cara mais completo nesse momento. Mais do que o Jorge Jesus? Mais do que o Jorge Jesus, que fez um trabalho aqui muito bom à frente do Flamengo, mas curto. Só, também. Curto, foi um trabalho curto que deu resultado naquele momento e entendo que hoje o Abel está muito mais inserido aqui na nossa realidade do que o Jorge Jesus. Que o Abel conhece mais o futebol brasileiro, o Abel Ferreira teria menos dificuldade para convocar, para trabalhar os jogadores. Ele já é quase que um brasileiro trabalhando aqui, né? Como treinador. Em Libertadores você tem que muito mais ganhar do que dar espetáculo, ainda mais num jogo fora de casa, com gramado complicado, um adversário que estava se propondo a se defender, a rachar todas as bolas, a dividir tudo. E achou 2 gols, realmente, que os caras que fizeram nunca mais vão chutar uma bola daquelas, né? E os 2 no mesmo jogo, empatando 2 vezes a partida, até o Palmeiras conseguiu o gol da vitória nos acréscimos com o Richard Rios. Só muita coisa para ser corrigida ainda no time do Palmeiras. Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal para vocês aí do Gazeta Esportiva, falando muito dessa vitória de ontem, essa estreia na Libertadores e voltando um pouco da confiança do nosso time, do nosso Verdão. E tem aí as palavras também sobre Abel Ferreira na seleção. Então vamos acompanhar o vídeo aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like, que é muito importante para chegar esse vídeo a muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Agora então, torcida palmeirense, foi no sufoco, mas o Verdão finalmente conseguiu acabar com a má fase. Vamos ver como é que foram os 3 gols e também o que o técnico Abel Ferreira falou. Tá na tela. Sporting Cristal e Palmeiras no Peru pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. E a etapa inicial teve muitas chances criadas pelos 2 lados, hein? Até que aos 37 minutos o Estevão aproveitou o rebote dentro da pequena área e inaugurou o placar. 1-0 Verdão. No segundo tempo, Pretel arriscou um chutaço de fora da área e marcou esse belo gol aí, tudo igual no marcador. Já na etapa final do jogo, o zagueiro Leandro Sousa derrubou o Flaco Lopes dentro da área, pênalti assinalado para o time de Abel Ferreira. Na cobrança, o Piquerez bateu firme e devolveu a vantagem para o Palmeiras, 2-1. Só que o empate não durou muito tempo não, viu? Praticamente no lance seguinte, o Távara também disparou uma bomba e a bola acordou a coruja, não teve jeito, 2-2. E quando tudo apontava para o empate mesmo, nos acréscimos do segundo tempo, lá estava ele, Richard Rios, para garantir a vitória do Verdão. Placar final, Sporting Cristal 2, Palmeiras 3. Futebol é isto, se ganhei, se perdi, mil emoções eu vivi, e é por isso que eu gosto de ser treinador de futebol. Fez-me lembrar há 3 ou 4 anos aqui atrás, começámos uma Libertadores exatamente igual, ganhámos no último minuto, jogo difícil, e é bom que os meus jogadores sintam o que é o ataque à profundidade, que é o que está a faltar à nossa equipa. Nossa equipa queremos todos jogar no pé parece futebol de salão,
E é muito difícil quando os adversários te correm para as costas e te metem a tua equipa a jogar para trás. E está-nos a faltar um bocadinho disso também. Ser agudos, ser mais verticais. Mas a verdade é que temos que matar o jogo. Abel, eu gostei do Abel nessa coletiva. Tava leve. Citou até Roberto Carlos. Emoções, né? Emoções, se chorei ou se... Ele fez uma paródia com emoções. Fez uma paródia. Adaptou, se tiver a né? música, Pacheco, você toca e deixa de fundo tocando, porque essa música é linda. E aí, vocês gostaram do jogo? Não. Gostaram da equipe? Olha lá. Não, mas o que vale é a vitória. Pode deixar, essa música é linda. O que valeu foi o Palmeiras ter conseguido os 3 pontos. Em Libertadores você tem que muito mais ganhar do que dar espetáculo, ainda mais num jogo fora de casa, com um gramado complicado, um adversário que estava se propondo a se defender, a rachar todas as bolas, a dividir tudo. E achou 2 gols, realmente, que os caras que fizeram nunca mais vão chutar uma bola daquelas, né? E os 2 no mesmo jogo, empatando 2 vezes a partida, até o Palmeiras conseguiu o gol da vitória nos acréscimos com o Richard Rios. Só muita coisa para ser corrigida ainda no time do Palmeiras. Libertadores se ganha nos detalhes, né, Michele? Gostou dessa? E foi uma vitória importante do Palmeiras. Palmeiras ainda tentando se encontrar de novo, né, com o Abel Ferreira. Ele mesmo, a coletiva foi excelente do Abel. Leve, brincando, dando respostas que a gente vai curtir aqui depois também. Foi muito boa essa coletiva do Abel. E ele sabe que o Palmeiras precisa melhorar. Todo mundo sabe que o Palmeiras precisa melhorar. Mas era um jogo para o Palmeiras sair com a vitória, para dar uma arrancada. O Cerro já tinha vencido. É bem verdade que o Palmeiras ainda está um pouco desorganizado, dependendo muito de bola aérea. O Abel sabe que precisa corrigir isso. E sabe que quando ele conseguir corrigir isso, o Palmeiras é muito forte. Tem valores individuais muito bons, bons jogadores. E claro, entra na Libertadores para brigar pelo título. É um time muito bom. Um time talhado para Quem não tá entendendo por que tá tocando o Roberto Carlos é porque o Abel Ferreira falou, não sei se dá para colocar o trechinho que ele fala, ele faz uma paródia com essa música do Roberto Carlos. Então presumimos que ele é fã do rei, entendeu? Quem não é? Pelo menos dessa música, né? Pelo menos ele conhece essa música. Quem não? Ó, agora deixa eu falar uma coisa. Eu acho que nesse time do Palmeiras, que foi a campo ontem, só tinham 2 jogadores que disputaram foram campeões, não foi? O Everton e o Gomes. E o Mike também. O Mike entrou, né? Assim, do time que entrou pra jogar, O Mike jogou. Depois ele jogou. É um time todo diferente, né? Esse time do Abel. No final contra o Flamengo, o Mike que fez a jogada pro Rafael Veiga fazer o primeiro gol contra o Flamengo. O Gomes lançou o Mike cruzou e o Veiga fez. Então os 3 estavam Tá bom, 3, que entrou depois o Mike. Tem o trecho do Abel, diretor? Vamos para outro texto do Abel, aquele você já viu. Quem perdeu, perdeu, porque a gente tem muita coisa para falar do Abel hoje. Tem 4 declarações do Abel. Para falar mais um pouco do jogo de ontem, vamos ver o que o técnico falou, o que ele explicou sobre a opção com 3 zagueiros. Se liga aí. E a minha ideia de meter o Fux nesta construção a 3 era por 2 motivos. A primeira porque ele nos dá essa construção, que também nos tem faltado um pouquinho, porque quando estás a fazer ataque organizado, a primeira fase de construção precisas muito os teus jogadores provoquem o adversário que não sai de trás para meter as bolas ou por dentro ou por fora, e tem-nos faltado isso, circular bem a bola direita e esquerda, com boa largura e amplitude no jogo para abrir o adversário, e nós estamos muito precipitados. Então a nossa ideia foi essa, fazer uma estrutura dos 3 de trás mais o Emiliano na frente, que não jogou no último jogo, jogámos com 2 8. Portanto, o que eu fiz foi equilibrar um bocadinho a equipa para aquilo que eram as transições do nosso adversário, que vivia muito disso, transições, jogo direto, segundas bolas, e fazem-no muito bem. Portanto, não há só uma maneira de atacar, mas eles são muito boas nestas. Portanto, essa foi a minha decisão ao jogar com estes 3 jogadores por trás. O Fux, que me dá boa saída de bola, o Gomes, que está regressado de lesão, e o Mike e o Micael, que jogou no lado esquerdo com a projeção do Piquerez para me dar esta sustentabilidade, para bloquear a transição do adversário, que nem sempre conseguimos, mas essa foi a minha ideia. Muito legal, vocês concordam? O Abel está tentando achar alternativas para poder fazer o jogo do Palmeiras fluir mais, né? E ao mesmo tempo não perder a consistência na defesa. Me chamou a atenção quando eu vi a escalação que o Murilo vinha sendo titular em todos os jogos do Palmeiras. De repente, ele bota 3 zagueiros no time e deixa o Murilo no banco. Quer dizer, de titular ele passou a ser o 4º zagueiro, a 4ª opção para a zaga, né? Não que o Murilo estivesse jogando muito, né? Achei que o Murilo não está também nos seus melhores momentos. Mas chama a atenção, do mesmo jeito que o Abel tirou o Richard Rios, ele tirar o Murilo para manter o Micael, promover a volta do Gomes de lesão e colocar o Bruno Fux
para fazer aquela função. Acho até que pode ser por causa desse jogo pontualmente, de repente o Murilo volta domingo contra o Sport, mas isso me chamou a atenção. E também me preocupo nessa formação do Palmeiras, o que vai acontecer em relação à lateral direita. Por quê? Porque o Mike ontem sofreu mais uma lesão na carreira, acho que a 94ª lesão do Mike na carreira, lesão muscular, vai ficar fora um tempo. O Marcos Rocha ainda não está pronto para voltar e vai ficar só o Giai, que é uma temeridade, né? O Giai precisa aprender primeiro a jogar bola e depois, eu não sei de onde que o Abel viu assim, um potencial tão grande para o Giai. E você ter um jogador desse nível no elenco, esse é o risco, que uma hora ele tem que jogar. E é o caso, o Giai será titular, a não ser que o Abel invente lá com 3 zagueiros ou um outro jogador para ficar ali e não precisar colocar o Giai como ele fez ontem. Enfim, são problemas que ele vai ter que administrar, assim como ele falou do Facundo. Eu estou sacrificando o Facundo porque o Facundo tem que jogar pela direita, ele está jogando pela esquerda. Então realmente está sacrificando, porque o Facundo até hoje foi o atacante caranguejo, né? Ele pega a bola e joga para trás, pega a bola e joga para trás. Ontem foi melhor um pouquinho, né? Fez alguns cruzamentos, mas enfim, são coisas que o Abel, com o tempo, com essa reformulação, tem que acertar no time do Palmeiras. Tem que ter paciência um pouquinho, viu, Paes? Em relação ao Mike, a lesão no adutor da coxa, praticamente está fora do jogo contra o Sport. O Aníbal e o Veiga treinaram hoje na academia, então são 2 jogadores que podem retornar ao time do Palmeiras nesse jogo do Campeonato Brasileiro. Agora, em relação à zaga, o Abel gostou muito dessa chegada, né? Do Mikael, por exemplo. Peraí, seu microfone tá com problema. Não tá com problema? Você cantou, não sei o que você fez aí, você desconectou o negócio. Então, enquanto conecta de novo... Zé, agora sim. Agora sim. E aí, o que você estava terminando de falar do Palmeiras? Primeiro, sobre o Mike, a lesão no adutor, então... muito possivelmente está fora desse jogo contra o Sport. Mas é pouco tempo, né, Zé? É pouco tempo. Acho que sim, acho que sim. Acho que uma lesão atrás da outra, ele tem que voltar inteiro. Não, ele está tendo uma reincidência. Mas não é joelho, entendeu? Não, lesão muscular. Uma lesãozinha, um gelinho. Uns 2 mesezinhos. Um mesinho. Um mês e meio. No mínimo, aí vai ter que se virar com o Giai realmente. Com esse calendário, quantos jogos são 1 mês e meio? Muitos. Aproximadamente 38 jogos. Sério? Não, deve ser uns 8, né? Um pouco mais, bastante. uns 10, 12 jogos. Mas em relação ao Aníbal e ao Veiga, treinaram hoje na academia, devem voltar contra o Sport. E aí o Mikael, ele tem agradado muito o Abel, a comissão, um cara que tem uma força física muito grande, vem fazendo bons jogos pelo Palmeiras. É verdade, uma falha ali, outra aqui, mas assim, se você pegar no geral, é um cara que tá jogando muito bem com a camisa do Palmeiras, chegou, vestiu bem, tá se adaptando, e o Abel tá tentando essa construção agora, vindo mais dos zagueiros, né? Alguma coisa diferente, porque realmente viver de chuveirinho, viver de bola aérea, não dá, principalmente você tendo o Vitor Roque, que não é esse tipo de jogador, não é um cara que tem a bola aérea como forte dele. Muita gente também criticando o Vitor Roque. Poxa, o cara acabou de chegar, tem poucos jogos no Palmeiras, é um baita jogador, um baita reforço, que aos pouquinhos vai conseguir se soltar, vai se encaixar. Sabe quando que o Vitor Roque vai encaixar mais no seu futebol? Quando o Paulinho puder jogar. Pode ser. Quando o Paulinho entrar, vai ter um casamento muito legal. O Paulinho é um baita jogador. Esse ataque do Palmeiras com o Paulinho, Vitor Roque... O Paulinho já não tá na hora de voltar? Tá na hora já passou da hora, na verdade. Mais uma semana. Já abriu, ó. Já 10 dias. Que dia é hoje? Que dia é hoje? 4, 5? Umas 2 semanas. 10, 15 dias, acho que ele 4 de abril já, gente. 4 de abril já. A previsão era abril, né? Era uma lesão chata, que dia de abril? 27 ou dia 4? Se é abril, é abril, tanto faz. Não, abril, começo de abril é uma coisa. Olha, só uma coisa, vocês ficam pegando o pé no do Everton aí, vamos dar um tempo, né? Pô, que culpa que o Everton teve nesses 2 gols aí? Nenhum goleiro do mundo pegaria essas 2 bolas. Vocês estão brincando. Em relação ao primeiro gol. De jeito nenhum, não foi sem chance. Bom, eu quero dizer que eu não cravei o placar, mas eu apostei que o Palmeiras ia ganhar. Eu também. Como o nosso xerifão Osmar Garrafa já trouxe desde a semana passada, o plano A da seleção brasileira é o Jorge Jesus. Mas o palmeirense Abel Ferreira aparece também como uma opção, caso a CBF não consiga o Jorge Jesus, o ex-flamenguista. Ontem o treinador palmeirense respondeu sobre essa hipótese. Aí vamos ver e a gente comenta tudo. Olha, em relação à segunda pergunta, eu não falo de SES. E a nossa Presidente já foi muito clara em relação a isso. A Leila já foi muito clara em relação a esse tema. Então ele quer dizer o seguinte, a Leila foi clara porque ela disse que se a seleção brasileira convidasse o Abel, ela iria liberar o Abel. Acho que é isso que ele quer dizer. Ela deu uma declaração sexta-feira dizendo que não foi procurada pelo Edinaldo, pela CBF, para tratar de Abel, de nada. Então não tem nada, ela não dá para falar nada.
Mas ela já tinha falado que se fosse seleção, ela liberaria também. É muito difícil, Michele, o profissional, mesmo o Abel, que é um crítico da CBF, calendário, aquela coisa toda, o cara receber um convite da seleção brasileira e não aceitar. É bem complicado. Eu só lembro aqui do Muricy Ramalho, de cabeça aqui, assim. Então, eu entendo que dos nomes que estão colocados à mesa aí, Jesus, Mourinho, Abel, Ancelotti, eu, José Paes, contrataria Abel Ferreira para a seleção brasileira. E Renato Gaúcho? Não gosto do Renato. Acho que é o melhor treinador brasileiro que a gente tem no momento. Isso diz muito sobre o nosso momento, na minha modesta Ele opinião. é boleiro, Zé. Mas eu não gosto. Eu iria de Abel Ferreira, um cara que tem um trabalho super consolidado no Palmeiras, 5 anos à frente do Palmeiras, 2 Libertadores, tem Brasileirão, Copa do Brasil, Estadual, Recopa, tudo. Ganhou praticamente tudo. Só faltou ganhar o Mundial de Clubes à frente do Palmeiras. Um cara que conhece os jogadores que jogam aqui, os jogadores do Flamengo, jogadores do Corinthians, do São Paulo, dos principais times, conhece a Europa, conhece os jogadores brasileiros que estão por lá. Então, assim, entendo que é o cara mais completo nesse momento. Mais do que o Jorge Jesus? Mais do que o Jorge Jesus, que fez um trabalho aqui muito bom à frente do Flamengo, mas curto. Só, também. Curto, foi um trabalho curto que deu resultado naquele momento e entendo que hoje o Abel está muito mais inserido aqui na nossa realidade do que o Jorge Jesus. Ancelotti, Mourinho, caras que ganharam tudo, tem um currículo enorme, mas assim, também muita história no futebol. Mas são caras que precisariam de um tempo para se adaptar aqui, para conhecer quem que joga no Flamengo, quem que joga no Atlético Mineiro, sabe? Essa coisa. Se você for contratar por currículo, é óbvio que o José Mourinho e o Ancelotti estão na frente. Eu até gostaria de ver, por exemplo, o Mourinho. Eu queria ver o Guardiola. Que é um cara que tem, sabe, não tem papas na língua, fala o que pensa, é aquele cara que daria um chacoalhão mesmo na seleção. Mas eu gostaria muito mais de ver o Abel na nossa seleção. Eu acho que pelo que o Paes falou, que o Abel conhece mais o futebol brasileiro, o Abel Ferreira teria menos dificuldade para convocar, para trabalhar os jogadores. Ele já é quase que um brasileiro trabalhando aqui, né, como treinador. Mas eu acho que, ao contrário do que vocês falaram, eu acho que o Abel não iria para a seleção brasileira. Você acha? Eu acho que ele não iria. Eu não acho. Por quê? Porque eu acho que ele ficaria no Palmeiras. Sério? Eu acho. Mesmo a Leila liberando? Mesmo. Eu acho que ele cumpriria o contrato, ele acredita no trabalho, no projeto. Eu duvido que ele iria para a seleção brasileira. E nesse panorama, eu acho que o mais provável mesmo é o Jorge Jesus dirigir a seleção. Acho que nós teremos o segundo técnico estrangeiro na história a dirigir a seleção brasileira, porque o primeiro foi um argentino, né? O Nelson Ernesto Filpo Nunes, que dirigiu uma vez em 1960. Alex, mas na sua prateleira, o Zé seria Abel, Jesus e quem? Não, eu colocaria o Mourinho por um gosto pessoal, depois Ancelotti, Jesus aí. E você? Eu colocaria como competência e como possibilidade e condição, colocaria o Abel Ferreira em primeiro, mas eu tenho quase que certeza de que o Jorge Jesus vai ser o técnico. E Renato Gaúcho? Não colocaria? Nenhum dos dois gostaria? Eu gostaria. Ele é boleiro, eu acho que ele ia fazer esse pessoal que só joga nos times da Europa jogarem na seleção. Eu acho, se não der certo, manda embora. Não deu certo o Diniz lá, manda embora. Não deu certo o Dorival, manda embora. Se ele não der certo também, manda embora. Bom, rapaziada, esse foi o corte que a gente trouxe pra vocês. Cara, falando muito sobre a vitória de ontem. É claro que a gente sabe que precisa melhorar muito. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes que deixou a nossa torcida hoje feliz foi a atuação na força de vontade, tá? Então a gente viu um Palmeiras mais aguerrido, com vontade mesmo de vitória. Meu irmão, não vamos deixar a peteca cair, foi até o final do jogo. Rios salvou a gente lá. A gente sabe que os 2 gols que a gente tomou, infelizmente, cara, uma felicidade dos caras que eles nunca mais vão fazer isso na vida. Dar aquele chute de fora da área ali e pegar longe do goleiro. Não dava pro Everson. Felizmente. Então, ontem foi uma boa atuação do Palmeiras. É claro que o time ainda tá se entrosando, tá se acostumando ao que o Abel quer que eles façam. Então, devagarzinho, esse time tá voltando a ser aquele Palmeiras que a gente espera. Falando sobre o Abel na seleção, a Leila fala que não teme nada, né? Ela falou isso. Só que ela falou que a seleção, o Edinaldo, não procurou ela para falar sobre o Abel. Então a gente já sabe, né? Já tem pela mídia aí que eles estão tentando o Jorge Jesus, mas, assim, sendo bem sincero, não que eu gostaria que o Abel saísse hoje. No final eu vou pedir a sua opinião. Mas eu acho que o Abel saindo hoje, quem colocaria no Palmeiras?
Então, para o Palmeiras, eu acho que seria ruim, tá? Mas para a seleção, sinceramente, eu acho que o Abel seria a melhor opção, porque, como foi falado ali pelo Alex Miller, cara, ele já conhece o futebol brasileiro, tá aqui há 5 anos. Então, o Jorge Jesus ficou aqui 1 ano, menos de 1 ano, não sei. E qualquer outro técnico teria que se acostumar para ver os jogadores e tal. Eu acho que casaria muito mais fácil para a seleção brasileira, até porque já está perto da Copa, o Abel. Mas para o Palmeiras eu acho que não seria bom. Então eu quero saber de você, qual a sua opinião do jogo, né, de tudo que foi falado sobre o jogo, e essa situação do Abel na seleção ou não. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.